os casos possíveis. Isso é esquecido, em geral, quando se pensa em Kelsen. Geralmente se pensa em Kelsen como um positivista e se vincula o positivismo à ideia de que o ordenamento jurídico, a lei, vai dar a resposta para todos os casos, ou seja, é um positivismo legalista. Mas Kelsen não acreditava nisso, porque Kelsen foi influenciado por um movimento chamado Freie Rechtsbewegung, que é o movimento do direito livre alemão. Esse movimento, capitaneado por um autor chamado Kantorowicz, defendia que o direito não possuía métodos de interpretação. Ou seja, os métodos de interpretação propostos no século XIX, sobretudo por Friedrich Carl von Savigny, Savigny propõe esses métodos, eles eram irracionais para esse movimento. O Savigny propõe esses métodos, são 4 cânones que todos devem ter aprendido em algum momento da vida. O método gramatical, histórico, sistemático e teleológico. Então, os 4 métodos propostos, os 3, pelo menos primeiros, propostos por Savigny na sua fase da juventude, e o último método teleológico proposto por Savigny já no seu sistema do direito romano, que é o sistema do direito romano atual, a sua obra mais tardia, eles formam esses 4 métodos ou cânones hermenêuticos que servem, pelo menos a ideia era essa, serviriam como guia para a interpretação e para a fundamentação da decisão judicial. Ora, Kelsen era completamente oposto a essa ideia. Ele não acreditava que esses métodos seriam métodos válidos. E, além disso, Kelsen, seguindo a ideia do movimento do direito livre, também criticava duramente as chamadas ficções jurídicas. O que são ficções jurídicas? São conceitos jurídicos não científicos, ou seja, que não tenham a sua cientificidade atestada e, por isso, deveriam ser eliminados da ciência do direito. Um desses conceitos ou ficções jurídicas é a tese da completude do ordenamento jurídico. É uma das ficções jurídicas que Kelsen defende. Então, Kelsen não defende, no caso. Então, na sua Teoria Pura do Direito, a primeira edição de 1934, Kelsen inicia o livro, o capítulo 1, falando da diferença entre direito e natureza. E Kelsen vai dizer que o direito é um fenômeno da sociedade. Ele é um gesellschaftliches Phänomen, um fenômeno da sociedade. Isso é diferente de um fenômeno natural. O direito, portanto, é um fenômeno da sociedade. Isso é diferente, distinto de um fenômeno natural. E qual é a diferença básica entre um fenômeno da sociedade, ou social, e um fenômeno natural? A diferença básica é que quando eu falo de fenômenos sociais, eu estou falando de significado. Eu estou falando de imputação de significado a determinadas ações humanas. Então, Kelsen vai dizer, ora, uma coisa é eu explicar por meio de leis naturais a queda dos corpos. Se eu jogar, não vou fazer isso, mas se eu jogasse esse relógio aqui ao chão, eu poderia explicar a queda desse móvel por meio de leis naturais, leis da gravidade, por exemplo, que explicam essa queda. O direito não funciona assim, vai dizer Kelsen. O direito não funciona com base em leis naturais. O direito vai funcionar com base em significado, imputação de significado. Por exemplo, quando alguém em uma sala de aula ou aqui no auditório levanta a mão, essa ação externa de levantar a mão, eu imputo significado a ela, indicando que ela significa um pedido de palavras, da palavra. Isso é um exemplo de um autor, Paul Grice, do século XX. Então, alguém levanta a mão, o significado que eu atribuo a esse levantar de mãos é o pedido de palavra. Quando um congressista, uma pessoa, em Brasília, aperta um botão no Congresso Nacional e esse botão tem por consequência a votação e aprovação de um projeto de lei, esse projeto de lei só é projeto de lei pelo fato de eu estar atribuindo significado àquela ação externa humana. Ora, Kelsen pensava que o direito é a mesma coisa. O direito é uma atribuição de significado a uma ação humana. Essa atribuição de significado a essa ação se deve ao fato de o direito ser um fenômeno social, um fenômeno cultural, de certa forma. Então, Kelsen discorda, nesse ponto, de toda a tradição positivista jurídica do século XIX, que acreditava que o direito poderia ser fundamentado com base
em fatos empíricos, né? Com base em fatos empíricos. Ele acredita, então, que o direito é uma questão de atribuição de significado. Repito, imputação de significado a determinadas ações. No capítulo 2 da teoria pura do direito, Kelsen vai dizer, ora, embora o direito seja um fenômeno social, o direito não se confunde com a moral e o direito não se confunde com a política. O direito, uma palavra já mais atual, é um fenômeno autopoético. O que isso quer dizer? Quer dizer que o direito é autônomo na sua fundamentação. O direito mesmo cria os seus conceitos, cria os conceitos jurídicos e ele, de forma autônoma, fundamenta o significado das ações humanas. Essa é a tese central de Kelsen com relação à separação entre direito e moral. Então, no seu Teoria Pura do Direito, ele afirma que a crença de que o direito é parte da moral, isto é, que um direito em algum sentido, ou até em determinado grau, é moral, é falsa. Por quê? Porque o direito é valorativo, Kelsen não nega isso. Ele é valorativo, mas a valoração do direito é uma valoração neutra. O direito, ao valorar o significado de uma ação humana, ele faz isso de forma autopoética, ou seja, de forma autônoma, e possibilita nessa valoração a construção do significado a partir de uma pluralidade, por isso ele é neutro. Bom, mas o que me interessa mais, e não vou prolongar tanto na fala sobre Kelsen, é o capítulo 6 da Teoria Pura do Direito, que fala da interpretação. Capítulo 6 da Teoria Pura do Direito, que fala da interpretação. Interpretação para Kelsen é quando eu crio uma norma jurídica particular a partir de uma norma jurídica geral e a combinação dessa norma jurídica geral com o fato. Então, para Kelsen, no capítulo 6 da Teoria Pura do Direito, ele afirma, no caso normal, em casos normais da interpretação legal, a pergunta que deve ser respondida é: como é possível alcançar, a partir de uma norma geral da lei, na sua aplicação a um caso concreto, a correspondente norma individual de uma decisão judicial ou de um ato administrativo. Então, para Kelsen, a determinação da norma individual vai se dar a partir de uma norma geral e da combinação dessa norma geral com um fato concreto. Isso também parece bem claro. Agora, Kelsen vai dizer o seguinte: a determinação da norma individual, ou seja, uma decisão judicial, ela nunca será determinada por completo pela norma geral. A norma geral nunca determinará de forma exaustiva a norma individual. Porque Kelsen, volto a dizer, acreditava que o direito não era um processo de dedução e que você não tinha métodos específicos para decidir um caso. Você deduz a norma individual, ou seja, uma decisão judicial qualquer, a partir de uma norma geral, mas essa dedução da norma geral não é completa. E aí Kelsen propõe a sua famosa teoria da moldura das normas. E o que isso quer dizer? Kelsen afirma o seguinte: quando eu vou criar uma decisão judicial, eu vou fundamentar uma decisão judicial, o que o intérprete precisa fazer? O que o intérprete precisa fazer é encontrar a norma geral para aquele caso, analisar os fatos vinculados àquele caso e verificar quais são os significados possíveis, ou seja, quais são as normas individuais possíveis para aquele caso. E aí, o intérprete, segundo Kelsen, formará uma moldura, uma espécie de moldura de quadro mesmo, um Rahmen em alemão, uma moldura de quadro. Essa moldura de quadro, ou seja, essa moldura da norma geral, ela possibilita diversos significados dentro da moldura. O intérprete, no momento em que vai criar uma norma individual, ele analisa essa moldura e aí o magistrado, por exemplo,
uma autoridade estatal, não precisa ser um magistrado, pode ser até um guarda de trânsito, um agente de trânsito também, é alguém que tem autoridade estatal e pode criar uma norma individual. Mas, seguindo o exemplo, o magistrado, quando vai decidir um caso, ele cria essa moldura da norma geral. Dentro da moldura há diversas possibilidades de solução para aquele caso, e ele simplesmente escolhe a solução que ele quiser. Porque Kelsen diz, volto a dizer, a dedução da norma individual da norma geral não é uma dedução exaustiva, ou seja, eu não faço, da norma geral, eu não tenho uma única resposta certa para aquele caso, eu tenho diversas respostas possíveis. A fundamentação judicial, ela só deve se ater à moldura, mas ela não tem um modo específico de fundamentar o significado dentro da moldura que parece mais correto. Porque Kelsen, como vocês sabem, era um cético com relação à possibilidade da fundamentação ética, no caso. Então, para ele, se eu fundamento uma norma individual dentro da moldura, com base em uma teoria do direito natural, ou se eu fundamento o significado dentro da moldura com base em uma escolha totalmente arbitrária, é, de certa forma, o mesmo, porque não há um procedimento racional que possa garantir a resposta correta nessa dedução. Bom, Kelsen estava certo em um ponto. Kelsen estava certo em um ponto. E todos concordam com ele, acredito, até hoje. O direito é um fenômeno social, ele é um fenômeno da sociedade. Ele é uma espécie de raciocínio prático. O direito difere categoricamente de fenômenos naturais. Quando eu estou falando de direito, eu estou falando de práticas de justificação de relações sociais. E a decisão judicial é mais uma dessas práticas. Porém, diferente da concepção kelseniana, o que prevalece hoje é o entendimento que a sociedade, que Kelsen acreditava que era um fenômeno estático, hoje é mais compreendida como um conjunto de práticas de fundamentação racional ou justificação das relações humanas, ou seja, um conjunto de imagens acerca do justo. A sociedade ela é concebida, nesse sentido, como um conjunto de relações intersubjetivas, e essas relações intersubjetivas precisam ser justificadas de determinada forma. A decisão judicial é uma dessas formas de justificação das relações sociais, e é por isso que o direito é um fenômeno da sociedade. Então, o direito, como uma esfera do social da sociedade, não passa de uma dessas práticas ou imagens de justificação, tal qual a política, a pedagogia, etc. Bom, a crítica à concepção kelseniana de que o direito participa da sociedade de forma autopoética, ou seja, autônoma, e, portanto, possui um modo autônomo de fundamentação do seu conteúdo, passa a ser questionada ao longo do século XX. Por diversos autores, desde o inglês Herbert Hart, que já critica isso no início da primeira metade do século XX, mas até a outros autores, como Ronald Dworkin, Robert Alexy, e etc. O próprio Manuel Atienza, que foi convidado aqui pela escola para palestrar, é um dos grandes críticos a essa concepção kelseniana de fundamentação da decisão judicial. A tese que prevalece hoje, por defensores de alguns setores do positivismo jurídico e também pela ampla maioria dos constitucionalistas, é a de que o direito, ou melhor, a racionalidade jurídica, é um caso especial da racionalidade prática. O direito, portanto, é um caso especial da racionalidade prática, nas palavras, e essas palavras são do próprio professor Robert Alexy, que diz que o direito compartilha de outras formas de justificação da sociedade dessa ideia de que ele precisa apresentar, no fim de um raciocínio, razões para alguém agir de certa forma. Bom,
O primeiro aspecto a ser destacado da tese do caso especial da racionalidade jurídica consiste na ideia de que a aceitação da norma fundamental de Kelsen, e aqui eu volto a Kelsen um pouco só como caminho para explanar um pouco sobre a tese que eu quero discutir aqui com vocês. Bom, a aceitação de uma norma fundamental, isto é, a aceitação de um ordenamento jurídico por parte do intérprete, já é em si um ato valorativo. Quando eu aceito um determinado ordenamento jurídico como válido, como vigente, eu estou já dentro de um processo de justificação e, portanto, um processo de valoração. Não existe neutralidade nisso, como gostaria Kelsen. E aqui tem um exemplo da pureza da teoria de Kelsen, que talvez muitos conheçam. Getúlio Vargas, em 1937, quando quis legitimar a Constituição varguista, período ditatorial, né, do governo do Vargas, ele promulgou uma Constituição e queria legitimar essa Constituição. Queria um parecer de um jurista que dissesse que essa Constituição era legítima, embora não fosse democrática, obviamente. Então, ele contrata ninguém menos do que Hans Kelsen para emitir um parecer sobre a legitimidade da Constituição brasileira do primeiro período do governo do Vargas. E Kelsen, e a pergunta que Getúlio faz para Kelsen, os juristas da época, né, fazem, é se a Constituição recém-promulgada era legítima ou não. E Kelsen prepara um parecer sobre esse caso e afirma que a Constituição brasileira da época era legítima, sim, porque ela obedeceu às regras de competência estabelecidas para a promulgação de uma Constituição. Essa é a resposta da teoria pura do direito. Ora, essa resposta é claramente insatisfatória, por um motivo muito óbvio. As regras de criação da Constituição foram dadas pelo próprio Getúlio, obviamente, que era quem tomou o poder. Então, essa é a primeira parte da ideia da minha insatisfação geral, com relação à primeira parte da teoria pura do direito. Ou seja, Kelsen dá a entender que o jurista, quando aceita um ordenamento jurídico, ele não está valorando nada, que ele está simplesmente atuando com uma fundamentação autônoma ou neutra do direito, que na verdade não existe. E esse é um exemplo do Carlos Santiago Nino, quando um grupo revolucionário toma o poder, e o magistrado está para decidir se ele... Imaginem, hoje, no clima que a gente vive aqui no Brasil, imagina se um grupo revolucionário vai e toma o poder, que não é tão difícil hoje em dia aqui. O grupo revolucionário tomou o poder. E aí esse grupo revolucionário promulga uma nova Constituição, um novo ordenamento jurídico, iniciando por uma Constituição. O magistrado, então, vai ter que tomar uma decisão. Eu aceito a norma fundamental do grupo revolucionário ou não? Ou continuo aceitando o ordenamento jurídico do grupo democrático? Para Kelsen, a resposta para essa questão era não há como, dentro da teoria pura do direito, você fundamentar uma resposta para essa questão de forma racional. Kelsen, já posteriormente, em outros artigos da terceira fase da sua vida, já nos Estados Unidos, afirma que isso é um problema de eficácia do ordenamento jurídico e que vai de cada um seguir ou não o ordenamento jurídico. Ora, mas é claro que quando o magistrado resolve seguir a Constituição do grupo revolucionário, ele está seguindo, está valorando uma norma fundamental, está, portanto, seguindo uma justificação ética que está por trás dessa aceitação da norma fundamental. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que não há propriamente uma descrição científica possível neste caso, pois a racionalidade jurídica precisará justificar a obediência a um ordenamento jurídico. Seria ingênuo acreditar que, quando eu aceito uma norma fundamental, eu estou simplesmente tendo uma atitude avalorativa, como defendia Kelsen. Bom, se isso é verdade, ou seja, se o direito, na sua primeira premissa de aceitação do ordenamento jurídico, ele é valorativo, se isso é verdade, se ele é valorativo, conforme Kelsen posteriormente vai até aceitar, e em discordância de Kelsen, se o juízo
se o juízo valorativo ou moral ou ético faz parte do raciocínio propriamente jurídico de validade de uma norma específica, então o direito, diferente do que propõe Kelsen, se conecta necessariamente com a moral, ou seja, com o tipo de raciocínio prático que nós podemos chamar de moral, ou em termos mais gerais, como área de estudo, ética. Então, o raciocínio jurídico, ele se assemelha muito com raciocínios no campo da ética. E essa é a tese que eu gostaria de seguir agora em frente, depois de passar por Kelsen, que faz referência à hipótese que eu citei do raciocínio jurídico ser um caso especial do raciocínio prático. O raciocínio jurídico é um caso especial do raciocínio prático. E o que isso significa? É que o direito e a decisão, a fundamentação da decisão judicial, ela tem muito mais a ver, em virtude da sua própria natureza, com decisões do campo da moral, da política, do que nós podemos imaginar. Bom, e aqui eu separei 2 raciocínios práticos para que vocês, 3 na verdade, depois eu coloco o jurídico, para que vocês possam ter noção do que é esse caso especial do raciocínio jurídico com relação ao raciocínio prático. Bom, o primeiro é um raciocínio que eu chamo prudencial. O primeiro é um raciocínio prudencial. Esse raciocínio prudencial pode ser explicado da seguinte forma. O exemplo é do cotidiano. Imagine